Oi pessoal, tudo bem? Beleza? Meu nome é Gabriel Chaves e nesse vídeo aqui você está vendo um corte da FUVEST 2025 primeira fase. Se você quiser ver a prova inteira, se você quiser ver mais da FUVEST primeira fase, FUVEST segunda fase, playlists específicas, quiser apoiar esse canal para ele crescer, ter mais material, mais vídeos, todos os links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Passando de página, questão 61, questão 62, questão 63, pessoal. Então aqui a gente tem uma figura, né? Esquece esse vermelhinho aqui, depois a gente vai ver porque que tá errado. Tem uma figura, texto, uma coisa aqui, bastante coisa para trabalhar. Difícil fazer em 3 minutos, né? Tem que ter sobrado tempo daquelas questões mais fáceis. Então vamos lá. FUVEST 2025, primeira fase. A utilização de matrizes energéticas limpas, tais como aquelas que não aumentam a concentração de CO2 na atmosfera, é essencial para evitar a escalada nas alterações climáticas, causada pela emissão de gases de efeito estufa. Considere a proposta apresentada na figura a seguir para a produção de uma matriz energética limpa. Então, primeiro, CO2. Então, esse CO2 tem uma indústria, alguma coisa soltando fumaça. Esse CO2 reage com hidróxido de sódio, que tem aqui num copo, forma carbonato de sódio e água. Então, esse processo aqui formou carbonato de sódio e água. E aí tem H2, tem um segundo processo aqui, ó. Esse carbonato de sódio com H2, forma metano, que é o CH4, forma metano, hidróxido de sódio, que, olha só que maravilha, forma hidróxido de sódio que a gente pode usar depois no processo aqui de cima, forma hidróxido de sódio e água. Então o hidróxido de sódio continua, o carbonato continua, e a gente está fazendo o quê? Capturando o CO2, pegando esse CO2 e transformando metano. Capturando o CO2, pegando esse carbonato de sódio e transformando em metano. Então a gente está transformando o CO2, que é um gás poluente causador do efeito estufa, no metano, que é um combustível. Aí tem os textos aqui. 1. Capturar CO2 gasoso atmosférico usando hidróxido de sódio para formar carbonato de cálcio. 2. Tratar essa solução na presença de um catalisador com H2, oriundo de fontes renováveis, isso é importante, para gerar metano, um gás combustível. Então tudo que eu te falei aí. Com base nessas informações em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. A. O catalisador participa da reação de produção do metano e se decompõe em hidróxido de sódio. Então aqui ele falou o processo, né, em detalhes, matrizes energéticas limpas, falou de catalisador, vai falar de energia limpa, vai falar de ciclo do carbono. Então vamos lá, pessoal, temas das questões, antes de entrar nas alternativas. Ciclos biogeoquímicos, entender o que é ciclo do carbono, carbono neutro, carbono positivo, carbono negativo, existe carbono negativo, tá? A gente vai ver o que é combustíveis renováveis, entender por que eles são renováveis e rapidamente aqui só nessa alternativa entender o que são catalisadores. Então o catalisador participa da reação de produção do metano? Sim, ele participa. Vai ser provavelmente uma placa de paládio, um metal, algum metal ali dos metais de transição sólido, mas ele se decompõe em hidróxido de sódio? Não. Os catalisadores têm essa característica. Do mesmo jeito que eles entram e aceleram as reações químicas, aumentam a velocidade das reações, do mesmo jeito que eles entram, eles saem. Então não vai decompor em hidróxido de sódio. Então isso aqui tá errado. Ele até participa, tá? Ele pode ser consumido no início, mas ele tem que ser regenerado no final. Tá bom? Então ele pode ser consumido, ser regenerado no final, mas a quantidade dele não mudar e ele não é um reagente como se fosse, sei lá, H2 que está sendo consumido aqui. Não é isso. Beleza? Então essa aqui é a primeira coisa, tranquilo. Sabe o que é catalisador, você já elimina o A. B. A combustão do metano, CH4, não emite CO2. Gente, isso é um absurdo. A combustão de metano emite CO2, sim. Motivo pela qual a proposta configura como matriz energética limpa. Não, nada a ver. A gente vai revisar o ciclo do carbono para entender por que isso daqui é uma matriz energética limpa. E vou colocar aqui para você a combustão do metano, clássica, né? Queima metano na presença de gás oxigênio. É um hidrocarboneto, né? Tem hidrogênio e carbono. Combustão de hidrocarbonetos, combustão completa produz CO2 e água. Combustão incompleta vai produzir CO, C, que é fuligem, tá? Mas a combustão completa produz CO2 e água, tá aqui. Então não é por isso. Ah, mas essa combustão do metano libera CO2? Libera CO2, tá tudo certo. Mas você vai entender por que ela é uma matriz limpa. A proposta não representa uma matriz energética limpa. Representa sim,
pois a combustão completa de um mol de metano emite mais CO2 do que é utilizado na sua síntese. Não, pessoal. Esse processo é um processo carbono neutro. Como assim carbono neutro? Ele pega uma quantidade de CO2 para a atmosfera, pega uma quantidade de CO2 da atmosfera, produz o combustível. Queima o combustível, ele libera a mesma quantidade de CO2 que foi capturada. Então o balanço dá zero. Quando você captura 1 mol, por exemplo, que vai ser o que vai acontecer aqui, quando você captura 1 mol e libera 1 mol, como a soma dá zero, ele é carbono neutro. Se você capturar 1 mol e liberar 2 mols na combustão, aí ele é carbono positivo. E tem alguns casos, vou deixar uma sugestão no final do vídeo que eu comento mais, que você captura 2 mols de CO2 para fazer o processo, estoca de alguma forma, e na queima do combustível você só libera 1. Então, como você está tirando 2 e liberando 1, ele é o que a gente chama de carbono negativo, que é disso que a gente está precisando, porque processos carbono negativo vão retirar CO2 da atmosfera. Do jeito que a gente está, né? A gente viu a tragédia que foi as chuvas no Rio Grande do Sul, que são no Brasil inteiro, né? Mas em especial no Rio Grande do Sul, nesse ano de 2024, tem que combater o CO2 atmosférico, tem que combater as mudanças climáticas, a gente tem que mudar radicalmente aí a estrutura produtiva do mundo, né? E que tem uma desigualdade nas emissões absurdas. Eu sempre falo isso aqui no canal. O 1% mais rico causa o mesmo nível de poluição do que o 66% mais pobre. Então, assim, é insano essa desigualdade de emissão. Isso pensando em ricos e pobres, né? Se você for colocar aí separando por países, né, emissão per capita, aí você entra em outras coisas, tá bom? Então, vamos continuar. Então, esse aqui vai ser um processo carbono neutro. Por quê? Porque na primeira reação absorveu 1 mol de CO2 para produzir o carbonato de sódio. Esse carbonato de sódio reage com 4 mols de gás hidrogênio e produz um metano, e a gente viu que a combustão de um metano libera 1 mol de CO2. Se a gente fizer aqui uma equação global, que a gente vai fazer mais para frente, você vai ver que esse 1 mol de CO2 cancela com esse 1 mol de CO2 e vira um processo carbono neutro. Então, se mais consome do que libera é carbono negativo, se dá elas por elas carbono neutro, se consome 1 e libera 4, aí é carbono positivo, beleza? Então, a proposta não representa uma matriz energética limpa, pois a combustão completa de 1 mol emite mais CO2 do que utilizado em sua síntese? Não. D. A retirada de CO2 da atmosfera seria maior, então ele vai retirar mais CO2 da atmosfera, se a proposta de usar uma matriz energética limpa se resumisse unicamente em utilizar H2 como combustível? Não, pessoal. Por quê? Se a gente fizer aqui a equação global, então vai cortar o CO2, vai cortar o hidróxido de sódio, vai cortar o carbonato, vai cortar o metano, você vai ter que 4H2 com 2 gás oxigênio que sobrou, produz 1, 2, 3, 4 águas. Então a equação global de todo esse processo aqui é igual à queima do gás hidrogênio. Então esse hidrogênio foi produzido de matrizes renováveis. Então tem hidrogênio que é produzido de matrizes sujas, viu, pessoal? Tem hidrogênio que é produzido do petróleo, do gás natural que está enterrado, que é um combustível fóssil, não biogás, tá? Gás natural enterrado, que é um combustível fóssil. Então tem formas de você produzir hidrogênio de forma poluente. Tem formas de você produzir hidrogênio de forma renovável, como tá aqui, ó, H2 oriundo de fontes renováveis. Esse hidrogênio oriundo de fontes renováveis, ele não libera CO2 para a atmosfera. E esse processo que a gente viu, ele é carbono neutro. Então a retirada seria maior se fosse só a queima do hidrogênio? Não. A retirada seria igual, que é nenhuma. Esse processo ele não retira CO2 da atmosfera. Ele simplesmente é um processo limpo que não emite CO2 atmosférico. Ele retira 1 mol e libera 1 mol. Então ele não é um processo carbono neutro. Desculpa, ele não é um processo carbono negativo que retira CO2 da atmosfera. Então, essa queima de hidrogênio aqui, dependendo de como foi feita, essa produção de hidrogênio, dependendo como foi feita, ela não libera CO2, não absorve CO2,
você tem um hidrogênio limpo ali, né? Por exemplo, eletrólise da água, que foi feito com energia solar, produziu, queimou, vai ser igual ao que a gente tem aqui. Não vai ser nem mais e nem menos, nem mais e nem menos eficiente na questão da liberação de CO2. Beleza? Se você não entendeu, aguenta aí que quando a gente trazer, quando eu trouxer aqui o ciclo do carbono para você visualizar, vai ficar mais claro isso. E aí, em relação ao ciclo do carbono, a proposta é semelhante ao uso de etanol, olha aqui na ponta da caneta, é semelhante ao uso de etanol como combustível veicular. Sim, o etanol é parecido com isso daqui, porque na fotossíntese absorve uma quantidade de CO2, forma a sacarose você moe a cana, extrai o caldo, faz a fermentação, produz o etanol, queima o etanol, libera o CO2. A mesma quantidade que a cana retira de CO2, quando você queima o etanol, ele libera para o ambiente. Aí ele fica um processo ali carbono neutro, se você só considerar a fotossíntese, a fermentação e a queima do etanol. Se você for considerar queima de pastagem, queima de mata para plantar etanol, transporte com caminhões que usam diesel, outras coisas, aí ele deixa de ser carbono neutro. Mas se você só considerar isso, o etanol é carbono neutro igual esse processo aqui. E aí eu vou trazer agora para você visualizar esses processos que são carbono neutro e processos que são carbono positivo. Então, aqui nesse esquema, é um resumão que a gente tem aqui, que eu que fiz, autoria minha, com combustíveis de ciclo aberto, ciclo fechado, que está de verdinho, e ciclo aberto, que está de roxo. Tem o metano também, se sobrar tempo eu comento dele, que ele também ali acaba indiretamente sendo de ciclo fechado, mas aguenta aí. Vamos começar com coisas que liberam carbono para a atmosfera. Então, petróleo, carvão mineral, gás natural que está lá enterrado, eles estão estocados no solo, todo mundo sabe disso, a gente vê isso no Fundamental 1. Quando você queima esses combustíveis fósseis, né, roxo, queima em termoelétrica, queima em ônibus, queima em carro, ele libera esse CO2 atmosférico e aumenta a concentração de CO2 atmosférico, causa efeito estufa. Já o etanol, ele é um processo que ele é carbono neutro, se você só considerar essa parte aqui, tá? Sem considerar coisas secundárias. Então, o que acontece? A planta faz a fotossíntese, incorpora uma quantidade de CO2. Pega essa cana, né? Esquece aqui milho, mamona, que aqui são outros exemplos. Pega essa cana, moe, pega o caldo, faz a fermentação, produz o etanol de primeira geração, o carro queima, na combustão libera o CO2. É um combustível de ciclo fechado. Eu sei que é meio esquisito falar de ciclo fechado, porque o ciclo é fechado, né? Mas esse daqui a gente às vezes chama de ciclo aberto, porque ele só tira do solo e joga na atmosfera, e esse daqui ele fecha o ciclo. Então o carro queima, esse CO2 vai para a atmosfera, a planta incorpora e fica aqui bonitinho. Então isto daqui é parecido com o nosso processo. A mesma quantidade que é retirada, ela é emitida, beleza? Aí tem várias coisas que dá para fazer aqui com a cana, né? Pegar a palha, fazer a hidrólise da celulose, que sobrou a palha da cana, a celulose da cana, fazer o etanol de 5G, pegar o resto de bagaço de cana, queimar em termoelétrica, vai ser uma termoelétrica movida a biomassa, que também é de ciclo fechado, né? Então você planta a cana, queima a cana na termoelétrica, produz energia elétrica, libera CO2. É uma termoelétrica de carbono fechado, porque ela está queimando uma coisa que você plantou. Você pega o resto desses troncos, o resto dessa vinhaça, faz uma biodigestão e produz metano. Queima esse metano vira CO2, né? Queima o metano lá. Seta amarela é do metano, tá? Fez a biodigestão, queimou esse metano virou CO2, é incorporado pelas plantas. Também vai ser ele de ciclo fechado, mas um ciclo mais confuso. Aí tem lixo, tem várias outras coisas aqui, tá bom? Aí você pode dar uma olhada nesse resumão para você lembrar de tudo desse ciclo que cai em todos os vestibulares sempre. Beleza? Dei um zoom maior aqui, ó. Então, cana, etanol, ó. Ciclo fechado. Olha que bonitinho aqui, né? Lindo, né? Ó, meu trabalhão para fazer isso aqui. Eu tenho que gravar essa aula ainda. Maravilha, então, em relação ao ciclo do carbono, a proposta é semelhante ao uso do etanol como combustível veicular. Entra uma quantidade, sai uma quantidade, dá 0 a 0. Beleza? Sugestões aí para você. Uma questão da Unicamp que fala de carbono neutro, carbono positivo, carbono negativo e lei de Hess, que a gente montou as reações, você vai ter que montar na lei de Hess também, igual a gente monta na termoquímica. E uma questão da FUVEST do ano passado, talvez da geografia, talvez da química, não sei, mas que fala de aquecimento global, efeito estufa, níveis de gás carbônico na atmosfera.
Beleza? Eu resolvi aqui no canal porque dava para puxar para química, então dá uma olhada nessas questões para você se aprofundar nos seus conhecimentos, belezinha? Gostou? Não esquece de deixar o comentário e aquela curtida. Vamos continuar?